Bom dia, minhas irmãs. Vamos a mais uma videoaula, hoje com a lição número 11, que tem como título Cristo é a verdade suficiente. O nosso texto base está em segunda carta de Pedro, né, no capítulo 1. São os 11 primeiros versos. Eu vou ler para as irmãs aqui rapidinho para nós nos situarmos aqui na aula. Então, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Agora vamos ver o verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha, glória a Deus! E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. 11. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lindo, né? A segunda carta do apóstolo Pedro. Eu vou orar pedindo a Deus, né, a sua sabedoria, né? E me colocando apenas como instrumento em suas mãos. Que ele possa, ele mesmo, Deus, ministrar esse assunto tão lindo e maravilhoso nos nossos corações. Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, Paizinho. Ó meu Deus, eu estou aqui, Pai, como instrumento teu. Usa-me, Pai, na ministração desse assunto maravilhoso, Pai, que vai falar da suficiência de Cristo na vida de cada cristão. Seja tu mesmo, através do teu Espírito que habita em mim, a ministrar esse assunto, Pai, conforme a tua santa e gloriosa vontade. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos conhecer o alvo da lição, que é onde a gente quer chegar com a lição como um todo. Então, o alvo da nossa lição de hoje é mostrar que a suficiência de Jesus na vida do cristão o torna o quê? Forte, o suficiente para combater os falsos ensinos, ou seja, as heresias, né? Vamos agora aos propósitos da lição, no sentido cognitivo, no sentido do saber. Ao final do estudo, né, nós deveremos perceber que a fé do cristão deve ser viva e eficaz para desenvolver o seu devido aperfeiçoamento através da manifestação do fruto do Espírito. Glória a Deus. Vamos conhecer agora o propósito no sentido do sentir, né? Então, ao final do estudo, todos deveríamos ansiar ser cada dia mais parecido com
Jesus, através do crescimento espiritual do cristão, ou seja, sua santificação. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir, o que eu deverei fazer, né, após aprender o assunto dessa lição maravilhosa. Então, o propósito é conhecer e prosseguir em conhecer, ou prosseguir conhecendo o Senhor Jesus, através da meditação constante da sua palavra, da oração e da comunhão com o Mestre, para se precaver e evitar as falsas doutrinas, que nós bem sabemos que estão por aí, né? Também, aí ao redor da nossa igreja, das nossas igrejas, né, nós temos que tomar cuidado. Vamos à introdução desse assunto lindo, maravilhoso de hoje, né, que vai falar sobre a suficiência. Cristo é a verdade suficiente. Então, vamos lá. Bem, como nós já vimos nas lições anteriores, mais precisamente nas lições 6 e 8, né, a primeira carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita com um propósito, vocês devem estar lembrados, que foi encorajar os irmãos, né, aqueles irmãos que se encontravam ali dispersos, né, pela região da Ásia Menor, né, e também não só encorajar aqueles irmãos, mas fortalecê-los, né, diante de todas aquelas tribulações que eles estavam vivendo, passando, né, de todas aquelas perseguições, sofrimentos, né? Afinal, aqueles cristãos, eles estavam de que maneira? Eles estavam refugiados em terras estrangeiras. E, sendo assim, eles se recusavam a adorar os falsos deuses, os deuses pagãos daqueles povos, não é isso? E também a participar das festas carnais a ídolos. Vocês devem estar lembrados que nós estudamos. E por isso tudo, né, aquele povo foi o quê? Aqueles cristãos foram difamados, né, maltratados, podemos dizer até perseguidos naquelas regiões, ok? Nessas regiões que eu citei ali da Ásia Menor. Então, Pedro escreveu a sua primeira carta, né, com esse objetivo de encorajar esses irmãos. Agora, já a sua segunda carta, que é o objeto do nosso estudo de hoje, né, teve como objetivo, né, ensinar, vamos assim dizer, essa carta ensina sobre a suficiência de Cristo Jesus, né, na vida de cada cristão, ou seja, na nossa vida e também na vida da igreja, né? O que a torna o quê? Mais forte, capaz mesmo de vencer os falsos ensinos, os falsos ensinamentos, né? Muito bem, as heresias. Vamos ver o verso 3 que eu acabei de ler para vocês. O que ele vai falar? Ele vai dizer que o divino poder, seu divino poder, poder de quem? De Deus, né? Nos deu todas as coisas, tudo aquilo que era necessário, né? Que nós necessitamos, não só para essa vida, né, secular, para essa vida aqui que estamos vivendo, mas também para exercermos a piedade. E Paulo fala isso no seu verso 3 da segunda carta dele, né? Afinal, né, nós sabemos também, isso já foi estudado, que Pedro, eu falei Paulo, né, Pedro, que o apóstolo Pedro, ele testemunhou muitas demonstrações do poder de Jesus. Não é verdade? Como que ele fez isso? Ele testemunhou, né, ele testemunhou, né, essas demonstrações do poder de Cristo Jesus através dos milagres, né, que presenciou, não é? Verdadeiros milagres que Jesus realizou e também de suas próprias experiências, né? E é esse poder que capacita o cristão a quê? A uma vida
piedosa, né? Uma vida piedosa pela glória e virtude de Deus e também pela graça, né, do nosso Senhor. Tudo bem? Ok. Dessa forma, nós, agindo dessa forma, nos tornamos o quê? Alvos das promessas de Deus, não é verdade? Recebendo também, nós cristãos, recebendo também de Deus o poder do alto que vem dele, né, emanado por ele, o que vai nos capacitar a vencermos a natureza do velho homem, não é? Que está o quê? A velha natureza, o velho homem que habita em nós, ele está subjugado, submisso, né, à nossa nova natureza espiritual, né, que surgiu após recebermos a Jesus, né, como no nosso coração, como nosso Senhor, nosso Salvador, aí nos tornando a partir daí, né, filhos de Deus e nos tornando assim cristãos genuínos. Então, essa nova natureza, ela passa a habitar em nós à medida que nós aceitamos, né, em nosso coração o Senhor Jesus. Muito bem. Assim, o que eu quero dizer é que todo cristão, ele deixa com o tempo, né, porque nós vamos passar por um processo chamado crescimento espiritual, ele deixa de praticar as obras, né, da carne, e a gente sabe bem que era a idolatria, né, e várias ciúmes, invejas, porfias, né, prostituição, todas aquelas discórdias, e aí vai inimizades, e todas aquelas obras que praticávamos quando ímpios, quando não tínhamos ainda Cristo em nós, né? E assim todo cristão deixa de praticar essas obras, chamadas obras da carne, para atentar e praticar, né? Claro, com a ajuda do Espírito Santo, que o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, né? Do 19 ao 22, né? Então, o fruto do Espírito é um fruto só, está no singular. E esse fruto tem 9 gomos, nós bem sabemos, né? Vamos lembrar rapidinho. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, ele deixa de praticar as obras da carne para, então, praticar o fruto do Espírito, como eu disse, com a ajuda de Deus, né? Do Espírito Santo mesmo. Muito bem. E quando agimos assim, nós nos tornamos participantes, prestem atenção, da natureza divina, não é isso? Com a multiplicação da graça, né? E paz também essa é a palavra-chave. Isso tudo ocorre pelo conhecimento de Deus, né? Nosso Senhor Jesus. Então, nós nos tornamos fortes, né? À medida que prosseguimos em conhecer o Senhor Jesus, mais e mais a cada dia, a nossa fé é aumentada junto, não é isso? Gerando em nós o que eu disse, o que nós chamamos de crescimento espiritual, ou seja, gerando a nossa santificação. Ok? E assim vamos crescendo espiritualmente falando, né? Nos tornando mais parecidos com Jesus a cada dia. Isso é o que é o crescimento espiritual, que nada mais é do que a nossa santificação, conforme eu expliquei. Mas esse crescimento, nós também sabemos, ele não é automático, da noite para o dia, ou do dia para a noite. Não, ele faz parte de um processo. E eu sempre digo, pelo menos para mim, é um processo lento,
É assim que eu defino, gradual e ascendente. É uma linha assim reta, ascendente, mas para mim é lento, né? Porque o crente tem que amadurecer, o Espírito Santo tem que trabalhar no coração da pessoa para ele ir deixando, né, aquelas obras que antes realizava, né, as obras da carne, para ir então se aperfeiçoando, se deixando se manifestar o fruto do Espírito, né? Com a ajuda do próprio Deus que habita em nós. Muito bem. Pedro, no capítulo 3 de Pedro, verso 18, a parte inicial, a parte A, diz assim: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também está em Efésios, no capítulo 4, verso 15, o seguinte: antes, seguindo a verdade, quem é a verdade? Jesus, né? Seguindo a verdade é seguindo a Jesus. Então, vai lá, antes, seguindo a verdade em amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo, né? Que somos nós, né? A igreja de Jesus. E assim Paulo, né? Paulo não, cismei de chamar de Paulo, o apóstolo Pedro, ele continua em sua carta, e lá no verso 5 a 7, ele enumera, né, algumas qualidades que fazem parte do crescimento, já que nós estamos falando, né, no crescimento na fé, do crescimento na fé, que são quais? Eu li para os irmãos, vamos tentar lembrar. Se quiserem, podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, na carta de 2 Pedro, capítulo 1, né? Versos 5 a 7, que ele diz assim: virtude, aí ele fala, a virtude acrescente o conhecimento, então é virtude, conhecimento, domínio próprio, né? Perseverança, né? Piedade, todo crente, todo cristão deve ser piedoso, né? Empático, né? Piedoso. Então, vai lá, piedade, fraternidade, que é o amor, né? Que é exercer amor, né? Entre os irmãos. E, propriamente, o amor, né? Após a fraternidade, o amor. Essas são as qualidades que devem estarem ativas na vida de todo cristão. E o apóstolo ainda sustenta, ele declara que essas qualidades cristãs, elas precisam crescer junto com a fé. Ou seja, junto com a nossa fé, nós devemos ter a virtude, nós devemos deixar crescer o conhecimento através da meditação constante, o estudo constante da palavra de Deus, né? Nós devemos buscar ter o nosso domínio próprio, a nossa perseverança em saber o que a gente quer. A gente quer trilhar o caminho estreito que é Jesus, né? E por aí vai, devemos ser fiéis a Deus, devemos ter amor ao próximo, ajudar ao nosso próximo. Nós vamos ver que a fé sem obras é morta, então devemos também, à medida que do possível, ajudá-lo em suas necessidades e exercer o amor que recebemos do Pai e distribuí-lo igualmente aos nossos irmãos, né? Então é isso aí. E também Pedro, ele assinala, ele indica 3 evidências de que o cristão está crescendo espiritualmente, que é o que nós vamos ver agora, né? Vamos ver que evidências são essas. A primeira delas é a frutificação. Todo cristão, essa é a primeira evidência, né, de que ele está no caminho certo e está o quê? Começando a trilhar, né, a sua santificação, o caminho da sua santificação. É a frutificação. Está lá implícita, né, nos versos 5, 7 e 8 da carta, tá? E então, à medida que o cristão ele conhece e prossegue em conhecer o Senhor Jesus, ele passa a manifestar, como eu disse, o fruto do Espírito. E
pela sua fidelidade ao Senhor, né, e também pelo seu caráter, né, sua conduta como servo e crente, ele atinge esse objetivo, né, de ter o fruto, né, do espírito em si, né, que eu já disse, amor, alegria, paz, que é alegria, gozo, paz, longanimidade, né, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele consegue, atingir esse fruto com o tempo e deixar as obras da carne, né. É o que eu disse há pouco, matando, né, a natureza, o velho homem, e dando vez à nova a nossa nova natureza, né. Muito bem, essa foi a primeira caracter o primeiro sinal de que o cristão está o quê? Está crescendo espiritualmente falando. A segunda evidência é que ele passa a ter a visão espiritual. O que vem a ser isso, hein? O crescimento espiritual do cristão também gera visão espiritual. Saibam disso, que é quando a pessoa tem seus olhos espirituais abertos, né. E como é que isso acontece? Quando acontece? Pelo novo nascimento, após aceitar Jesus, né, como seu Senhor, aceitar em seu coração. Então, ele, pelo novo nascimento, ele passa a ter, a visão aguçada, a visão espiritual, lógico, aguçada, o que lhe permite enxergar, né, com os olhos espirituais, com a gente costuma dizer com os olhos da fé, aquilo que Deus quer nos mostrar. Ou se eu estou referindo ao cristão, quer lhe mostrar, né. Todo cristão, né, ele deve ter essa visão e deve buscar com o crescimento, e esse crescimento é com o estudo da palavra, com a oração, meditação constante, ele deve ter os seus olhos bem abertos, né, porque certamente ele vai entender aquilo que Deus quer lhe mostrar. A frase, então, lá do verso 9 que eu li para vocês, a frase que diz: "Só vê, né, o que está perto, ou nada vendo ao longe", faz menção a nós? Faz menção a que tipo de pessoa? Faz menção à pessoa estagnada. Eu vou dar uma paradinha. Nós não estamos trilhando o caminho estreito da salvação, que é Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho que nós estamos trilhando é o caminho chamado Jesus, é o caminho estreito. Então, a pessoa tem que continuar a caminhar para crescer espiritualmente falando. E nesse caminhar, ela vai o quê? Eh, ela vai se santificar, crescer espiritualmente, através e vai mostrar isso pela frutificação e pela visão espiritual. Então, se ela se encontra estagnada, parada, espiritualmente falando, né, ela se encontra o quê? Ociosa, parada, desanimada, né. Então ela não desenvolveu com diligência, a palavra diligência significa com cuidado, né, com presteza, com zelo, né. Então ela não teve zelo, ela não desenvolveu com cuidado, com diligência, né, a sua fé. Ela não desenvolveu a fé, né, ela não desenvolveu a virtude que tanto Pedro sinalizou, né, aí, nem o conhecimento de Deus, ela parou de estudar a palavra, né, e com isso nem a piedade foi desenvolvida nela e tampouco o amor. Então vejam, o amor que eu digo fraternal, né, e o amor em geral, mas vejam que é muito triste, porque ela não desenvolveu, então, as qualidades cristãs, que Pedro tanto sinalizou e falou, né? E assim é tratada por Pedro como cego, sem perspectivas, né? Em sua caminhada.
tendo se esquecido, inclusive, ele diz isso na palavra dele, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Mas não é o nosso caso, né? Que nós conhecemos e vamos prosseguir conhecendo, né? O conhecimento nunca é demais, a ciência, né? A palavra de Deus é a mesma coisa, é a nossa luz, né? Luz para os nossos pés, né? Para os nossos caminhos, né? A palavra de Deus. Bom, então a primeira evidência que o cristão está crescendo, né? Crescendo, que eu digo espiritualmente falando, a primeira evidência que nós estudamos foi a frutificação. A segunda foi a visão espiritual que esse cristão passa a ter. E a terceira evidência é a segurança na caminhada. Tudo bem? Então, essa é a terceira evidência que está lá nos versos 10 e 11 da carta, e nós já estamos chegando ao final da nossa lição de hoje. Então, para caminharmos com segurança, a palavra-chave é isso, com segurança, as palavras, né? Sem tropeçarmos, devemos o quê? Nos empenhar cada vez mais firmes, né? A caminhar a carreira que nos foi proposta a partir do instante que aceitamos Cristo, né? Como nosso Senhor, como nosso Salvador, né? E assim, quando fizemos isso, nos tornamos eleitos a entrarmos, o quê? Em seu reino eterno, né? Oh, aleluia, verso 11, quando aceitamos a Jesus, né? E nós não vamos entrar de mãos vazias, porque nós vamos providos ricamente de quê? Da graça, da misericórdia e do amor, né? Do nosso Senhor, o qual deu a sua vida por nós. Aleluia, né? Para que alcançássemos a vida eterna com Ele um dia. Aleluia! E é isso aí. Vamos à conclusão do nosso estudo de hoje, né? Que nós estamos estudando a verdade, né? Sobre Cristo sendo a verdade suficiente. Vamos à conclusão, então, desse estudo lindo. Aí a gente conclui da seguinte maneira: a nossa caminhada como cristãos, né, neste mundo, ela começa com a nossa fé, com a fé em Jesus. Tudo começa quando passamos a crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, né, que Ele deu a sua vida por nós, e aí nós o aceitamos como nosso Senhor, nosso Salvador, não é isso? Então, dá-se início aí, começa um processo de crescimento espiritual em nós, a partir daí, né? Que é a nossa santificação, através de quê? De uma fé viva, de uma fé, vamos dizer assim, produtiva, uma fé operante, né? Uma fé rica. Poderia dizer uma fé aperfeiçoada pelo quê? Pelas boas obras, né? Sob a suficiência de Cristo. Isso a gente não pode se esquecer, que Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos acrescentar nada àquilo que Ele nos deixou, né? Que foi a sua palavra, o seu evangelho, né? Então, isso está lá. Eu até peço que vocês abram depois, quando terminarem, Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17. Leiam do 14 ao 17, vocês vão ver que as obras seguem a fé, e fé sem obras é morta, né? Bom, imperiosamente, nossa fé nos conduzirá ao crescimento, né? Nos tornando cada vez mais
parecidos com quem? Com Jesus, né? Com Jesus, sem corrermos o risco, né, de sermos enganados por falsos mestres, com seus falsos ensinos, com suas heresias, né? Por quê? Porque nós estamos o quê? Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, tudo aquilo que estiver fora, né, do evangelho, o Espírito Santo vai nos confirmar e não seremos enganados, né? Assim, todos nós cristãos devemos crescer mesmo em graça, em conhecimento da palavra de Deus, e isso também vem muito da, como é que eu digo, da intimidade, né, da comunhão que a gente tem com o Senhor através da oração, né, que a gente vai aprendendo mais e mais com as experiências com Deus, com as nossas orações respondidas, com a com a leitura da sua palavra, né? Também com a meditação constante e o estudo constante, pesquisa constante da palavra, né? E essa palavra a gente sabe que está contida na Bíblia Sagrada, né? E aí nós temos que nos aperfeiçoar, prosseguirmos em conhecer esse Deus maravilhoso, nos tornando assim participantes da obra de Deus também, através da igreja local. Isso é importante, né? Servindo a Deus, glorificando com a nossa vida, glorificando quem? Ao Senhor, né? Com o exercício mesmo da nossa fé e nos empenhando ao serviço cristão e nunca nos esquecendo, né, do ID de Jesus, para levar as boas novas de salvação aos perdidos. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu espero que os irmãos tenham gostado e aprendido comigo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Um beijo.